Que vai nos direcionar nessa semana e vai nos abençoar muito. Deus te abençoe e te mova debaixo de uma unção especial. Amém? Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Deixa eu falar algo para você. Tá tudo bem. Amém? Mas, Thiago, você não sabe a notícia que eu recebi esses dias. Você não sabe o que eu estou enfrentando e o que eu estou passando. Eu quero repetir para você. Está tudo bem. Amém? Não é uma palavra, vamos dizer assim, de autoajuda. Não é uma palavra para motivar você no sentido de usar esse lugar santo para só trazer aquele positivismo, vamos dizer assim. Não. Está tudo bem porque o Evangelho e o Deus que nós cremos nos garante que está tudo bem. Amém? Eu sei que você já ouviu o que eu vou argumentar agora. Eu sei que está cansado de ouvir de repente. Nós sentamos esses dias para, não sei se era para jantar ou para almoçar. Para almoçar. Aí as crianças estavam assistindo desenho. Eu falei assim, filha, coloca no jornal aí para o papai. Aí colocou rapidinho lá. A gente não conseguiu ouvir as 3 primeiras notícias, porque só vinha desgraça, só vinha notícia ruim, só vinha notícia que não edificava em nada, ao ponto de não ter que manter a televisão ligada e desligar, porque não dava. Realmente, o mundo precisa de Jesus. Só que nós temos a palavra de Deus que nos garante que está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque nada foge do controle dele. Nada foge da poderosa mão dele. O desafio nosso é descansar nele, né? Repousar nele, se debruçar nele, se aquietar nele, colocar toda a nossa energia nele, se prostrar diante dele, conversar com ele, crer nele. Talvez esteja aí o desafio, mas eu quero liberar essa palavra para você. Está tudo bem, porque ele tem o controle da sua vida. Tem o controle da sua vida, obviamente, se você deixar, né? Tem o controle da sua vida se realmente você falar assim, não, tudo bem, eu deixo, eu confio, eu me coloco. Igreja, meu amado, meu querido, está tudo bem. Amém? Eu quero compartilhar com você um pouquinho hoje o que marcou o ministério de Jesus. Existem talvez vários pontos que nós poderíamos aqui citar, mas eu quero trazer hoje para compartilhar com você 3 marcas do ministério dele. Repete comigo. O Evangelho, ele é simples. Você entendeu o que você repetiu agora? Repete novamente. O Evangelho, ele é simples. Ele é simples. Te amamos, Espírito Santo. Amamos a tua presença aqui.
poderosa e maravilhosa, grandiosa a tua presença aqui. Interessante que o pastor Paulo trouxe uma mensagem, você que não esteve conosco, talvez esteja viajando. O pastor Paulo trouxe essa mensagem no dia 23 de dezembro, 24 foi véspera, né, segunda-feira. Então foi no dia 23 que nós tivemos um culto aqui, uma palavra, que eu falei para o pastor Paulo, depois eu falei, Paulo, que palavra extraordinária. O interessante é que o Espírito Santo tem suas maneiras de trabalhar. De repente o último culto para você foi incrível. De repente o culto tal de outubro marcou você, foi um divisor de águas. Deus tem suas maneiras. Para mim, no dia 23 de dezembro, nós tivemos uma palavra poderosa, que veio direto do trono de Deus. E o pastor Paulo trouxe sobre o nascimento de Jesus, e foi uma palavra rema, uma palavra poderosa, uma palavra falada que penetrou mesmo no meu coração. E você tem um depósito aí. Você tem um depósito no seu coração. Você talvez tem um estoque. O estoque de uma empresa, a necessidade é estar sempre completo, sempre cheio, porque você precisa repor produtos que estão sendo vendidos. Como é interessante você guardar o seu bom depósito, estocar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Eu guardei a palavra do Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. É interessante você manter o seu bom depósito. O interessante é você manter esse lugar, o seu coração. É importante você ter essa rotatividade de um bom estoque, porque no dia a dia você vai precisar trazer aquilo que você tem guardado. E quanto mais alimentado você estiver, aí você relembra, porque a gente traz à memória aquilo que traz esperança. De repente você lembra de uma palavra, de repente o Espírito Santo salta no teu coração com uma palavra, porque o seu depósito está bem preenchido, e aquilo vem como refrigério para você, aquilo vem como renovo para você, aquilo vem como força, aquilo vem como poder, aquilo vem como provisão, aquilo vem como cura, aquilo vem como restauração, aquilo vem como alegria. Eu não sei, dependendo da situação que você está passando, se o seu bom depósito está alimentado, você medita, você fala, Espírito Santo, eu preciso de uma luz, eu preciso de algo, e salta do bom depósito, e aquilo vem como vigor para você continuar a sua jornada. Alimente, guarde. Minha avó dizia que saco vazio não para em pé. Não é verdade? Você quando está com fome, você precisa se alimentar, você precisa comer alguma coisa. Se você está com sede, você precisa de um isotônico, você precisa de uma água, você precisa saciar. Com o nosso espírito é do mesmo jeito. E pastor Paulo trouxe essa palavra tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa sobre o nascimento dele. E uma das marcas que o pastor Paulo ministrou aqui naquele dia foi a manjedoura. Aonde Jesus foi colocado no momento em que Maria deu à luz. Não tinha lugar, mas eu vou pegar, me permita. Pastor Paulo, até porque a gente conversou depois lá fora, eu falei assim, Tiago, até eu ia compartilhar isso, porque às vezes a gente está aqui, é muita coisa, muita informação, e depois a gente lembra daquilo, e enfim. E Deus não trabalha com plano B. Era para ele ter nascido ali, meu amado. Era aquele lugar, ou você vai falar para mim que Deus errou? Deus não erra. E a manjedoura traz uma mensagem para nós. Aquele lugar de animais traz algo para nós. Aquele lugar onde Jesus nasceu, aquele lugar onde ele estava, você não tenha dúvidas que a tendência era estar cheirando mal. A manjedoura, ela traz um sinônimo para nós de humildade. Uma das marcas do ministério de Jesus
é a sua humildade. Uma das marcas do ministério de Jesus é a simplicidade. Uma das marcas do ministério de Jesus é que ele abriu mão da sua glória. Você imagina, amado, como que é aquele lugar onde ele está agora? Você imagina, a nossa mente é limitada para tudo isso, mas você imagina ele abrir mão de tudo aquilo e vir até a terra. Dizem que o maior evento da terra, o maior evento que já aconteceu, não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra, né? Billy Graham disse isso, que o maior evento de todos os tempos não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Esse Jesus, ele veio para uma missão e para um propósito, e o rei é colocado numa manjedoura. Ele se esvazia dele, ele abre mão de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, de toda a sua soberania, no sentido de espaço também, onde ele está, que ele está sentado num trono. Ele vem. Aí a minha pergunta para você é a seguinte, apenas para você refletir: qual é o evangelho que você tem vivido? Qual é o evangelho que se apoderou do seu coração? Qual é o evangelho que perpetua aí? Qual é o evangelho que está aí dentro, está guardado, ministra você todos os dias? Qual é o evangelho que hoje está em você, ou que alcançou a sua vida? Porque nós temos um evangelho que é verdadeiro, que é puro. Nós temos um evangelho que é poderoso para mudar qualquer situação. Nós temos uma palavra que prospera, que é poderosa. A própria palavra é Jesus. Nós temos um evangelho que, de fato, ele transforma. Mas ao mesmo tempo é um evangelho tão completo, mas ele é simples, ele é humilde. Analisa comigo a delegação apostólica. Faça uma autoanálise aí. Analisa você contigo aí, pensa você com você. A delegação apostólica, os homens que Jesus chamou como discípulos. Dos 12 ali que Jesus chama, Pedro, Felipe, André, Tiago, Simão, Judas, Bartolomeu, Tomé, Mateus. Começa a analisar a vida desses homens quando Jesus começa a chamá-los. Pescadores, homens simples, homens que talvez para a sociedade não tinham certo valor, eram apenas pescadores, homens que faziam alguma coisa ali. E Jesus chama. Mas Tiago e Paulo, sim. Atos 9, Jesus é tão estratégico que a igreja começava a crescer, ele precisava de alguém para poder lidar com outros assuntos. Ele chamou um homem, né? Na verdade, Saulo muito culto. Saulo, tendência a ser um poliglota da época, muito bem preparado, tinha um ódio terrível dos cristãos, mas Deus enxergou nele. Em Atos 9 você pode ver sobre a conversão dele a caminho de Damasco, porque Deus entendeu que naquele momento era interessante ter um homem que pudesse
Tanto é que ele escreve 13 epístolas, né, do Novo Testamento. 13 epístolas do Novo Testamento é com Paulo. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. 13 epístolas do Novo Testamento esse homem começa a escrever. Mas mesmo no meio de toda a sua cultura, as 13 são cristocêntricas. Sabe o que eu quero dizer, meu amigo? Sabe o que eu preciso te dizer, meu amado? Que o Evangelho se resume em Jesus Cristo. Que Ele é suficiente para curar, Ele é suficiente para intervir, Ele é suficiente para salvar, Ele tem poder para mudar aquilo que o homem não tem condições para fazer. Gálatas 2:20 fala: logo eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e antes se entregou por mim. Amado, uma das marcas do Evangelho de Jesus é a humildade. Uma das marcas dele, da manjedoura, mostra que é simples. Mas muitas vezes, ainda mais numa geração em que nós vivemos, nós tentamos fantasiar o Evangelho, ou tentam trabalhar um Evangelho mais intelectual, ou que não é todos que têm acesso, ou talvez o Evangelho que seja só para alguns, e na verdade não. Eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância, todos. O Evangelho está disponível para todos. A humildade desse rei que se despojou. Eu gostaria que você abrisse comigo em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. É o único texto da Bíblia que trata da doutrina do esvaziamento de Cristo. No original, kenosis, ou kenosis, que trata do esvaziamento. A oferta de Jesus, o sacrifício salvífico dele, ele foi derramado como libação. É muito pouco a gente dizer que Jesus somente se entregou. É muito pouco dizer que ele somente se ofertou. Não. Ele doou, ele derramou a vida dele na cruz do Calvário. Ele se despojou. Ele abriu mão de tudo e ele se entrega. Totalmente entregue. Uma entrega sacrificial. Amém, amados? Uma entrega sacrificial. Jesus, ele foi muito mais do que a morte de um animal. Tanto é que a palavra nos garante que o sacrifício dele é suficiente de uma vez por todas. Ou seja, nada mais precisa ser feito para nós termos acesso à salvação. Nada mais precisa ser feito. Não existe sacrifício e não existirá sacrifício maior do que o dele. Ele se entregou. Quando a gente entende o sacrifício, quando a gente começa a compreender o que esse homem fez,
Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Paulo, ele era um homem que o objetivo dele era prender os cristãos, era matar os cristãos. Só que a caminho de Damasco, Jesus aparece para ele como uma forte luz, ao ponto dele ficar cego. E os outros homens que estavam com ele não enxergou, mas ouviu também a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Saulo, ele teve um encontro com o Senhor. O evangelho não está no arrepio e nem na sensação. A conversão, ela está no encontro. E é no encontro que você e eu somos transformados. É quando essa luz aparece para nós e muda o rumo da nossa vida. É quando essa luz aparece para nós e nós entendemos que nós estávamos invertendo os valores. Aí a gente fala de viver o sobrenatural de Deus, sendo que na verdade nós temos que viver o que é natural para nós. Pô, mas que milagre! Mas para quem teve um encontro com Ele, é natural. Sabe por quê? Porque nós somos espírito, nós somos filhos. Então você quer uma transformação, você precisa ter um encontro. Você quer uma mudança radical, você e eu precisamos de um encontro com Ele, porque foi o que aconteceu com Saulo, ao ponto até de Deus trocar o nome dele para Paulo. E os discípulos, eles ficaram até desconfiados, porque Saulo não voltou, falou: deixa eu resolver algumas coisas, e agora em diante eu... Não, ele já ficou por aqueles dias, ele já foi procurar se reunir com os discípulos para orar. A mudança foi tão radical, que a vida de Paulo mudou de rumo. Você quer uma mudança? Desejamos uma mudança? Precisamos de um encontro. Porque é no encontro, é no frente a frente com Ele, que somos transformados. E o processo de santificação é uma construção, é o seu caminhar, é o seu dia a dia, que vai fazendo você e eu sermos cada vez mais parecidos com Ele, nessa mudança. Então, quando se tem um encontro, tem uma mudança. Amém, amados? Olha o que diz aqui em Filipenses. Olha que fantástico está isso aqui. Seja a atitude de vocês, versículo de número 5, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o que esse Jesus fez. Ele se esvaziou dele, ele abriu mão, ele ficou completamente vazio, e ele veio. E o maravilhoso de tudo isso, essa simplicidade de Jesus, essa humildade, isso também precisa estar em nós, essa marca do Evangelho. É tão gostoso quando você fala assim: nossa, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Nossa, você chega perto, você sente a presença. Eu creio nisso. A pessoa chega, a atmosfera do lugar muda. Mas aí você para e olha e você vê a simplicidade.
Para onde que Deus apareceu para Moisés? Numa sarça ardente? Tinha requinte lá? Tinha ouro lá? Para onde que Deus destruiu com os profetas de Baal? Quando que desceu fogo? O que você quer dizer, Tiago? O que eu quero dizer, que o que nós precisamos é de um coração sincero e humilde, contrito e quebrantado, porque aí Ele vem e age. O que nós precisamos é estar desarmados de nós mesmos, porque aí Ele vem e age. Eu não me lembro de Deus ter derramado fogo no templo depois de todo ele pronto. Você está falando que a gente não pode ter uma estrutura maravilhosa, Tiago? Você está falando que a gente não pode ter ar-condicionado, cadeiras confortáveis? Você está falando que o pastor não pode andar com um grande carro, morar bem, viajar? Eu não estou falando de nada disso. Eu sou a favor de tudo isso. Quanto mais conforto para você, melhor. Quanto mais conforto para as nossas crianças, melhor. Quanto mais poder de investimento, melhor. Mas o que nós precisamos para a glória dele é um coração contrito diante dele. O que nós precisamos não é muito. O que nós precisamos é estarmos despojados, é sermos sinceros com Ele. Você sabe que Ele gosta que nós sejamos sinceros com Ele? Mas Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe das minhas fraquezas, Ele sabe onde eu tenho. Ele sabe, mas Ele quer te ouvir. E Ele, sim, tem prazer quando você entra na sala do trono, despojado de tudo, rendido diante dos pés dele, porque, meu amado, é ali que você pode sentir o fogo. Podemos juntos aqui? Podemos. Mas nós temos que entender que o Evangelho, ele é simples. Amém? Você está me entendendo? Sim ou não, amado? Eu quero deixar uma marca com você então, que é a marca da humildade, que é a marca do que o próprio Jesus, Ele fez questão de nos ensinar. Amém? A segunda, eu quero compartilhar com você, é que Jesus, Ele era um carpinteiro. Abre comigo em Marcos, capítulo de número 6. Jesus, Ele era um carpinteiro. Marcos capítulo de número 6. Olha o versículo 3 comigo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Enfim. A segunda marca desse Jesus, que eu gostaria de chamar a sua atenção, é a carpintaria. Tiago, você quer que eu seja um carpinteiro? Que eu comece a trabalhar com madeira? Que eu comece a construir algo? Obviamente não. Mas Jesus, Ele trabalhou com José, seu pai. Eu quero chamar a sua atenção, porque Jesus sempre, Ele ficou atento em produzir alguma coisa. Ele sempre esteve envolvido com alguma coisa. Interessante que quando Jesus, ele tinha 12 anos, eu sei que você conhece essa passagem, os pais dele pegaram viagem, José e Maria, junto com uma galera, voltando para sua cidade, Nazaré, e perceberam depois de um tempo que Jesus não estava lá.
Jesus não estava. Eles pensaram, a Bíblia relata assim. Eles pensaram, eu falo, rapaz, eu fico mais tranquilo com o Benício hoje, porque o Benício não para, meu irmão. Tudo bem que Jesus tinha 12. O meu menino não para. Eu fiquei imaginando quando eu estava lendo. Imagina eu indo para algum lugar e perceber, esquecendo de mim aquele filme lá. Se eu não vejo o Benício, eles voltam e encontram Jesus no templo, conversando com outras pessoas, falando a respeito do reino, com 12 anos. Sabe por que a carpintaria marca? Porque Jesus nunca foi um cara preguiçoso. Jesus, ele nunca se contentou, pelo que nós percebemos, apesar da vida dele estar mais relatada a partir dos 30 na palavra. Ele nunca se contentou em deixar de fazer algo. Ele nunca ficou acomodado, você pode perceber. O que você quer dizer com isso, Tiago? Que o Evangelho nos convoca para desenvolvermos, para servirmos, para trabalharmos. Uma das marcas do ministério de Jesus é que ele trabalhava. E a carpintaria precisava ter uma habilidade, que eles trabalhavam com madeira maciça. Algumas traduções falam como construtor. Bem provável que ele tenha trabalhado também em construção de alguma coisa. Mas a marca de Jesus, uma das marcas de Jesus, era porque ele estava sempre produzindo. Ele estava sempre fazendo alguma coisa. Ou seja, existe um chamado para você. Se você se sente, talvez, só presente aos cultos, só ouvindo a palavra, refém talvez de alguma situação, não está produzindo alguma coisa, eu quero dizer, existe algo sim para você produzir, existe algo sim para você fazer. É muito pouco só estarmos congregando. Mas Tiago, o meu chamado que eu faço é um chamado de Deus. A minha profissão é um chamado. Amém. Glória a Deus. Que o reino de Deus seja estabelecido lá. Mas você precisa se sentir parte, em movimento, trabalhando e exercitando no corpo de Cristo. Sempre fez alguma coisa. Amém, amado? O que não é que não é certo, talvez o que não seja saudável, é só o congregar, só o estar, e entender que está fazendo tudo, e já é muito bom, de vir, de adorar, de entregar e devolver o seu dízimo, a sua oferta, e durante a semana, não viver naquilo que Ele chamou para você viver. Porque enquanto o chamado dele não se exercia, apesar de ele estar sempre fluindo no chamado dele, ele sempre esteve fazendo algo, produzindo algo, funcionando em alguma coisa. O desenvolvimento de Jesus passou também pela carpintaria. Engraçado que ele morre na cruz depois, né? Talvez na madeira que ele trabalhasse. O chamado dele foi desenvolvido e passou por aquele laboratório também, passou por aquele tempo também. Mas Tiago, eu tenho um chamado de pastor, eu tenho um chamado missionário, eu tenho um chamado apostólico, eu tenho um chamado para mestre, funciono em um dos 5 ministérios, mas eu não estou exercendo. Comece a caminhar como tal. Comece a fazer como tal. Amém, amado? Não espere condições perfeitas. Quando eu for consagrado, aí eu vou começar a exercer o meu chamado pastoral. Nada, discipula do mesmo jeito, fala de Jesus do mesmo jeito, prega o evangelho do mesmo jeito, é evangelista, libera palavras, fala de Jesus. Não espera ser consagrado evangelista, para daí você começar o seu chamado. Amém, amado? Amém, queridos? Mas Tiago, eu tenho um chamado para mestre. Estuda, se prepara, leia, busque qualificação para tal, mas esteja no desenvolvimento. Jesus sempre esteve em desenvolvimento, tanto é que com 12 ele já ministrava.
Tanto é que com 12, os pais, quando ouviram ele falar, ficaram admirados, diz a palavra. As pessoas que ouviam Jesus ficaram admirados com o que ele estava falando. De repente você não está, talvez você não esteja vivendo o que você gostaria de viver, porque não deu o primeiro passo. De repente você é um ministro de adoração. Esse é o seu chamado. Tiago, Deus me chamou para ser um ministro. Deus me chamou para adorar. Deus me chamou para eu ter o meu CD. Deus me chamou para eu levar a mensagem para os 4 cantos do Brasil, do mundo. Amém? Comece a adorar. Não espere ser consagrado para estar aqui na frente e adorar. Comece a adorar. A sua vida precisa ser uma vida de adoração. Se desenvolva, porque no momento certo o Espírito Santo vai promover. Amém? Jesus, ele passou pela carpintaria. Você não tenha dúvidas de que ele cresceu naquele tempo. Ele também deve ter tido suas dificuldades. De repente você fala, mas ele era Deus e não passou pelos mesmos desafios que nós. Jesus, ele foi tentado no deserto. Você pensa que Jesus não teve os seus desafios, suas lutas? Ele teve. E ele venceu. E você vai vencer também. Amado, uma outra marca desse ministério de Jesus foi a carpintaria, foi o serviço, foi o trabalho. Como está? Aonde você está? Como está onde você está? Qual a sua posição ali? Como está? Como que você tem fluído ali dentro? Seja nessa empresa, seja nessa instituição, como que você tem fluído ali? Porque Jesus, ele não perdia a oportunidade. É uma outra marca dele, o trabalho. Amém, amado? Tem um chamado para você. Tem uma marca. Você, quando sair dessa empresa ou passar para um novo desafio, você vai deixar uma marca ali, seja boa ou não, seja saudável ou não, mas deixe a sua marca. Jesus deixou a dele. Nós precisamos marcar aonde nós estamos. Nós precisamos fazer a diferença aonde nós estamos. Nós precisamos deixar a marca na nossa geração, porque Jesus deixou a dele. A terceira e última marca que eu quero compartilhar com você é a cruz. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo para a sua salvação. Ali na cruz, ele foi execrado, né? Ali na cruz ele foi moído. A cruz é a marca maior do seu ministério, porque foi na cruz que ele se entregou por você e por mim. Eu não esqueço daquele filme já antigo do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Eu nunca esqueço que me falaram que o ator que fez Jesus, ele teve uma das costelas quebradas nas gravações, de tão intenso que foi. Eu lembro que Mel Gibson, ninguém queria patrocinar o filme dele, e ele mesmo tirou o dinheiro do bolso e fez. Aí eu fico olhando para Jesus, né? Tudo bem que nenhum do osso dele foi quebrado, mas todo o sangue foi derramado. A morte dele, a entrega dele,
a oferta sacrificial, como nós falamos há pouco, para dar a você e a mim vida e esperança. Nós não precisamos mais do que esse sacrifício que foi feito ali na cruz. Eu sei que é comum hoje nós ouvirmos sobre tudo que nós podemos ter vindo para Jesus. Eu sei que você já ouviu diversas vezes: venha e tenha isso, venha e tenha aquilo. Venha porque Ele vai curar, Ele vai transformar. Venha porque Ele pode mudar a sua história. Venha porque Ele pode mudar o seu destino. Venha que você pode ter isso. É verdade, Ele tem condições de fazer o que Ele quiser. Mas o principal que nós precisamos é entender, a principal motivo que precisa estar no nosso coração, é que Ele entregou a vida dEle pela nossa vida. E hoje eu tenho motivos para sorrir, hoje eu tenho motivos para agradecer. Muitas vezes a gente inverte um pouquinho, muitas vezes a gente muda um pouquinho de rota, a gente sai um pouquinho de rota, e a gente só pede, e passou a ser o evangelho da pedição, e passou a ser o evangelho que eu tenho os meus direitos, que eu sou filho, que tem herança. Tudo isso é fato, mas o que precisa ser primordial é a nossa adoração a Ele, é a nossa aliança com Ele, é o nosso compromisso com Ele, porque se eu estou na presença, eu tenho tudo. Se eu estou caminhando com Ele, eu tenho. Ele sabe das minhas necessidades, Ele sabe o que eu preciso. Tiago, eu não posso pedir? Pode, mas que não seja a primazia da sua oração, que a primazia da sua e da minha oração seja: eu te adoro, eu te louvo, eu te busco, eu te quero. Tanto é que Ele é tão bondoso que Ele fala: busca primeiro o meu reino, que as demais coisas eu te dou. Nós precisamos entender, as pessoas no mundo precisam ver em nós que nós temos acima de tudo uma aliança com Ele, não pelo dinheiro que Ele pode me dar, não pelas condições que Ele pode me dar, mas eu tenho uma aliança porque eu amo, porque Ele é o meu Senhor acima de tudo. Amém, querido? Vocês estão me entendendo? A cruz é a marca, a cruz é a marca. Mas Tiago, eu entro no meu quarto, eu peço a Deus: amado querido, você, tudo bem, você tem que pedir, vamos dizer assim, mas não é isso que tem que ser primeiro, porque quando Ele estava na cruz, Ele não fez assim: eu vou morrer, porque eu tenho certeza que Ele vai entregar a melhor coisa que Ele tem, eu tenho certeza que Ele vai, eu vou... Não. Ele veio por amor. Ele morreu por amor. Amor incondicional. Ele se entregou. Ele foi ali, vamos dizer assim, rasgado ali, porque Ele queria proporcionar para você uma nova vida. E isso tem que ser primeiro. Jesus, eu te amo primeiro. Pai, eu te adoro. Jesus, eu quero caminhar, eu quero relacionamento, eu quero te conhecer. O Senhor sabe o que eu preciso? Sim, Pai, eu vou orar por isso, eu vou orar por aquilo, mas antes de tudo isso, para mim nada melhor do que a tua presença, para mim nada melhor do que os teus atos, que é melhor um dia nos teus atos do que 1000 dias fora dele. É melhor eu estar ali, a minha vida derramada, eu como sacrifício vivo diante do Senhor. Antes de tudo,
eu preciso de Ti. Antes de mais nada, eu quero o Teu sorriso, eu quero o Teu abraço, eu quero o Teu carinho, eu quero o Teu afago, eu quero o Teu sussurrar nos meus ouvidos. Antes de eu pedir qualquer coisa, eu quero o Teu perfume, eu quero o Teu colo, antes de mais nada. Porque a cruz foi a martelada final, meu amado, literalmente, para que você e eu não vivêssemos mais uma vida de miséria. Miséria que eu falo não é só financeiramente, não, é ao caos, perdidos, sem rumo, sem um norte na vida, sem um destino, sem um propósito. A cruz, ela veio como reconciliação. Jesus, ele veio para reconciliar o homem com Deus. O ministério da reconciliação. Jesus, ele veio para interligar, para conectar primeiro. E as demais coisas ele vai acrescentando, ele vai dando. Aí o restante é mimo. Sabe os mimos de Deus? Sabe os mimos? Sabe os mimos? Os mimos. Receba os mimos de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Receba os mimos. Receba os mimos, você não vai se arrepender. Receba os mimos. Receba os presentes. Olha o que ele fala: que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, busque primeiro, adore primeiro, se entregue primeiro, tenha um relacionamento sério com ele primeiro, tenha uma aliança, que aí vem os presentes, amado. A prioridade na nossa vida ao acordar tem que ser: eu te adoro, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Não é aquela: Pai, eu tenho aquilo hoje para pagar, Pai, eu tenho aquilo hoje para fazer. Meu amado, antes de fazer isso, adore. É uma vida de adoração, está entendendo? É um exercício, você vai dando força para isso, você vai mudando os seus hábitos, a sua cultura, a cultura do reino vai entrando no seu coração, você vai passando a viver de maneira diferente, as suas atitudes, o seu comportamento, a sua linguagem, a sua maneira de pensar. Meu amado, o restante tudo vai fluindo. Adore. Até um tempo atrás, eu já estou terminando, deixa eu ver. Até um tempo atrás, sei lá, quase 10 anos atrás, eu tinha um entendimento sobre Deus, que foi colocado aqui. Apesar de eu ter nascido num lar cristão, meu pai já pastor, eu só não nasci na igreja, amado, porque não dava mesmo. Aí eu nasci lá no hospital, tá bem, né? Lá no Santa Brígida, em Curitiba. Meu pai já pastor, minha mãe professora da escola bíblica dominical, aquela coisa. Aí o tempo foi passando, de repente eu me vi numa situação onde eu passei a ter medo de Deus e a questionar. Eu passei a ter medo, não temor, medo. Eu passei a viver sob uma pressão. Eu passei a entender que eu tinha que fazer tal coisa, então era sacrificial, não era por amor. Eu tinha que fazer porque se eu não fizesse ia me complicar. E aquilo tudo depois, com o poder do Espírito Santo, foi desconstruído. Tudo aquilo foi caindo por terra. Eu passei a entender que o que eu tinha que ter com Deus era um caminhar, era um dia a dia ali, e começar a usufruir, começar a receber o amor dele. E aquilo foi
vencendo, desconstruindo na minha mente. Eu fui passando a entender de que Deus é amor, de que Deus verdadeiramente é Pai, de que Ele tem o melhor para a minha vida. Isso não é uma historinha para boi dormir. Ele realmente tem o melhor para a nossa vida. Eu fui me desprendendo de alguns conceitos, preconceitos de Deus. O Espírito Santo foi trabalhando isso, até que eu estava num dia num culto, lá no Rio, e eu senti como escamas tivessem sido tiradas dos meus olhos. Eu senti literalmente, a minha visão foi aberta. E eu lembro, e aquela palavra que eu recebi em 2009, isso tem 9 anos, vai para 10, até hoje ela me alimenta, porque as escamas foram tiradas dos meus olhos, e eu comecei a entender esse amor. Eu comecei a navegar nesse amor, eu comecei a surfar nesse amor, eu comecei a pegar essa onda de Jesus, eu comecei a entender, e a nossa vida, que eu já era casado, a nossa vida, Kate e minha, as coisas começaram a andar, porque aonde Ele vai à nossa frente, destruindo com os ferrolhos, você está entendendo? Ele vai à sua frente. Quanto mais você adora, mais Ele age. Quanto mais envolvido com Ele está, mais Ele pega a sua causa. Ele é a sua justiça. Não tenha medo, adore, tenha uma vida de adoração, que o que precisar fazer, Ele vai fazer. Ele vai agir. Se é impossível, é para você, para Ele não é. Ele pode fazer. Porque a gente começou a fluir nisso, a funcionar nisso, e os milagres começaram a acontecer, o poder começou a agir. Eu ganhei uns DVDs de alguns ministros, eu não conhecia Paulo Silva e a Anne. A gente começava, porque o poder que a gente recebeu lá, essa palavra que a gente recebeu lá na igreja, não tinha ainda aqui em Londrina, e a gente começava a ouvir. Eu estava na casa da minha sogra, morando com a sogra, amado, você imagina um desafio? Não, estou brincando. Eu estava lá, e eu descia para uma salinha, e eu ouvia os DVDs, porque aquilo me alimentava. A palavra falada, a palavra rema começou a ser verdade em mim. A palavra de Deus precisa ser verdade em você. Não pode ser superficial, não pode ser algo que você vive esporadicamente. Paulo teve um encontro, e ele passou a viver aquela verdade. Então, amado, precisa ser verdade na sua vida todo dia, porque não pode ser verdade um dia e no outro não, num dia é e no outro não, nessa oscilação, como diz Tiago. Precisa ser verdade o encontro, precisa ser verdade a palavra todo dia, é um exercício diário, é uma conversão diária. Elias, como também diz em Tiago, que é o nosso texto para esse ano, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e parou de chover, ele orou e fez chover, ele tinha aliança com Deus. Meu amado, você numa aliança com Deus, Deus é capaz de parar o sol para te abençoar. Você crê nisso? Você crê nisso? Olha a grandeza desse Deus. Você numa aliança com Deus, Ele não tem problema em mover ou remover o que for preciso para alcançar a sua vida. Ele jamais vai usar as ferramentas do diabo. Você pode ficar tranquilo que Deus não se deixa escarnecer. Mas Ele é capaz de mover, de abrir qualquer porta. Pega essa no seu coração. Pega essa no seu coração. Deus é capaz de mover, de abrir qualquer porta. Qualquer porta. Amém? Ele pode operar qualquer milagre. Qualquer milagre. Qualquer milagre. Ele tem essa capacidade plena de operar qualquer milagre. Amém? Lê o último texto comigo. Vai para Isaías, por favor. 53. Isaías 53. Quem creu,
em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondessem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo, verdade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O melhor texto para a salvação está aqui. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O que eu quero dizer, meu amado? Ele já pagou tudo que precisava pagar na cruz do Calvário. O que é necessário você e eu fazermos? Estarmos prostrados, nos rendermos diante dele e aceitarmos o seu sacrifício de uma vez por todas. Amado, você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer, porque o que esse homem fez é suficiente para a sua vitória em todas as áreas da sua vida. Receba isso em nome de Jesus e entenda as marcas do seu evangelho: a manjedoura, a carpintaria e a cruz é suficiente. Nós não precisamos de mais para nós termos uma vida completa na presença dele, tá bom? Que Deus abençoe você, que você possa prosperar no seu caminho, e que antes de tudo, o que venha prevalecer é a sua aliança com ele. Deus te abençoe. Baixe sua cabeça, só quero orar por você. Baixe sua cabeça. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer
Entrega para o Senhor tudo que você está no seu coração hoje. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deixa eu só te falar algo. O que o Senhor quer hoje é mudar o nosso coração. Dentro do que nós ouvimos, a base é: o Senhor quer que tenhamos um encontro com Ele, sejamos transformados em nossos corações. E eu gostaria que você orasse junto comigo nesse momento, para que Deus tivesse acesso nesse primeiro culto que nós estamos tendo do ano, às nossas vidas, ao nosso coração, cada área da sua vida. Eu vou pedir para você se colocar de pé junto comigo nesse momento, e que você apresente, seja o seu casamento, seja as suas finanças, seja a sua família, seja os seus projetos. Eu não sei qual é a área, seja a área sexual, seja a área do seu intelecto, eu não sei qual é a área, mas coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero entronizar o Senhor sobre essa área na minha vida hoje, e eu quero pedir que o Senhor governe sobre mim. Eu quero pedir que o Senhor leve de fato as minhas enfermidades e me dê a sua saúde. Leve as minhas limitações e traga para mim as suas capacitações. Tire de mim o orgulho e gere humildade. Tire de mim, Senhor, a soberba e gere a simplicidade. Tire de mim, Senhor, esse ímpeto, essa braveza, e gere em mim um coração doce, um espírito quebrantado, contrito e dócil. Enquanto nós vamos cantar, deixa o Senhor entronizar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar mais uma vez, a última vez, declarando: Senhor, queremos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos, nos conduz em vitória. Pai, ajuda cada pessoa hoje nas suas limitações. E nós queremos pedir, com a tua bênção, nós sabemos, como o Tiago falou, já deu tudo certo. Ajuda cada um nas suas dificuldades, nas suas ansiedades, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você crê que o caráter de Jesus pode ser impresso em você e em mim? Amém? Então, leve algo com você nessa noite. Todas as vezes que Deus quer mudar algo na nossa vida, Ele nos dá uma oportunidade para isso. E na maioria das vezes a oportunidade não era o que a gente estava orando nem pedindo, mas Ele traz uma situação para que a gente reveja, para que a gente reavalie o que está acontecendo na sua vida exatamente hoje. O que tem acontecido com você nas últimas 3, 4 semanas? Provavelmente você está pedindo para se parecer com Jesus. Então não perca a oportunidade de deixar Deus gerar em você a intenção certa, a motivação correta.
Amém? Eu preciso de 3 minutos seus.